Polinômios, então, gente. O que é o polinômio? Polinômio é uma expressão algébrica de dois ou mais termos. Vocês lembram o que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica é aquela expressão que tem letras e números ou somente letras. Expressão algébrica tem que ter letras. Se for só números, expressão numérica. Letras e números ou somente letras, expressão algébrica. Então, polinômio é uma expressão algébrica de dois ou mais termos. O que é importante a gente saber sobre os polinômios? Aqui tem umas coisinhas que são importantes a gente saber sobre os polinômios. Ó. Os expoentes das letras devem ser números naturais, ou seja, aquele númerozinho pequenininho que fica em cima da letra só pode ser número natural. 1, 2, 3, 4 e assim por diante, não pode ter sinal e também não pode ser letra, tá? Os polinômios de dois termos são chamados binômios, isso a gente já viu, e os de três termos são chamados trinômios. Já os polinômios com mais de três termos não recebem nenhum nome especial. A gente já deu uma olhadinha no grau de um monômio, mas eu vou dar uma lembradinha para vocês, com vocês, tá? Então, grau de um monômio é indicado pelo expoente da variável, ou seja, gente, o expoente é esse númerozinho aqui, ó, que fica em cima da letra. Então, quanto maior o expoente é o grau do polinômio. Olha só, qual é o expoente que eu tenho aqui? 4. Qual é o expoente que eu tenho aqui? 2. Qual é o grau desse polinômio? É o de maior expoente. Então, no caso aqui, esse polinômio é do quarto grau. Tá? E esse aqui? Aqui eu tenho o expoente 2, aqui eu tenho o expoente 5. Qual é o grau desse polinômio? Então, é o maior expoente. Como 5 é maior de 2, ele é do quinto grau. Tá? Em geral, os polinômios, eles são ordenados segundo as potências decrescentes da variável. Lembrando, gente, que a variável é a letra, tá? Ó, x na 3, x na 4, x na 2. Esses x aqui, essas letrinhas aqui, a gente chama de variável ou de incógnita, tá? No caso dos polinômios, geralmente aparece como variável. Bom, então, eles são ordenados segundo as potências decrescentes. O que é decrescente, gente? É do maior expoente para o menor. Nesse caso aqui, 3, 4, 1, ó, quando não tem nada, eu tenho que lembrar que tem 1, 2 e nenhum, então é 0. Qual é o maior expoente? É o 4, então ele não está ordenado. Então, esse aqui é um polinômio não ordenado. Tá bom, e para mim deixar ele ordenado, como é que eu escrevo ele na forma ordenada? Bom, eu vou ter que olhar os expoentes e escrever do maior expoente para o menor, porque a ordem tem que ser decrescente. Então, quem é o maior expoente que a gente enxerga aí? É o 4, né? Então, primeiro termo do meu polinômio tem que ser x na 4. Depois do 4, quem é o maior? O 3. Então, quando o 5 não tem sinal nenhum e o x tem o sinal de mais, então ele não precisa aparecer aqui na frente. O 5, como não aparece nada na frente, a gente sabe que é mais 5x na 3. Depois, quem é que é menor que 3 logo em seguida? Ó, o menos 7x na 2. Depois do 2 vem o 1, mais 6x. Lembrando que a letra, quando não tem nada em cima, tem o 1 e mais 2. Nesse caso aqui, é um polinômio ordenado, tá? Polinômio ordenado. Por que ordenado? Porque ele está escrito do maior expoente que ele tem para o menor. 4, 3, 2, 1 e 0, tá? Então, quando ele está fora de ordem, ele não é não ordenado, e quando ele está na ordem, ele é ordenado. Geralmente, a gente vai escrever assim, sempre em ordem, tá? Do maior expoente para o menor expoente. Bom, aí, sabendo que um polinômio ordenado tem o seguinte: quando um polinômio estiver ordenado e estiver faltando uma ou mais potências,
Dizemos que os coeficientes desses termos são zeros e o polinômio é incompleto. O que isso quer dizer? Bom, vamos olhar aqui, ó. Esse meu polinômio aqui, ele está incompleto. Polinômio incompleto. Tá, ó. Opa. Incompleto. Mas como é que eu sei que ele está incompleto? Pelo seguinte, gente. Qual é o maior expoente que vocês estão vendo aí? 4, tá? E depois do 4 ele pula para quem? Qual é o expoente dessa letra aqui? Não aparece nada, é 1. Então, do 4 ele pulou por 1. Então, ele é incompleto porque faltam termos. E eu consigo escrever ele na ordem completa. Esses termos que faltam, eu completo com 0. Então, ó, x na 4... mais, quem é que vem depois do 4, né? Seria o 3. Então, aqui é 0, x na 3, tá? Depois do 3, quem é que viria? O 2. Então, aqui é 0, x na 2. Quem é que vem agora? O x na 1, mas ele não precisa ser 0 porque ele já existe aqui, ó. Mais 5x. Lembrando que aqui, ó, quando não tem nada, existe o 1. Então, ó, 4, 3, 2, 1 e o 0, né? Então, agora, aqui ele está na forma geral. Quando falta termos e eu completo esses termos que estão faltando, eu tenho que completar com o 0. E aí, quando ele tá em ordem decrescente do maior número até o 0, a gente diz que esse polinômio está na forma geral, certinho? Então, lembrando isso, eu quero dar mais uma lembradinha para vocês sobre termos semelhantes. O que é termos semelhantes? São termos que apresentam a mesma parte literal. O que é a parte literal mesmo, gente? As letras. Então, vamos ver aqui. 5M e 7M. M e M, bem iguaizinhas, né? Então, sim, eles são semelhantes. Olha o de baixo. 2xy na 3 e 9y na 3x. Ué, será que é semelhante? Vamos comparar. X bem igualzinho ao x, tranquilo. Y na 3 bem igualzinho ao outro y na 3. Então, sim, gente, são semelhantes. Eles não seriam semelhantes se os expoentes das letras fossem diferentes. Para ser semelhante, tem que ter a mesma letra e o mesmo expoente nessa letra. Sendo assim, eles são semelhantes. Não importa se está fora de ordem. Ah, aqui vem o x antes, aqui vem o y. Não tem problema. Contanto que eles sejam bem iguais, eles são semelhantes. Já olha aqui do lado, ó. 4x e 7x na 2. Ah, os dois têm x? Sim, os dois têm x. Só que esse tem x na 2 e esse tem x na 1. Então, eles não são semelhantes. Eles só podem ser semelhantes se aqui também tivesse o 2 ou se aqui não tivesse nada, tivesse o 1, tá? E esse aqui, 3xy na 2 e 4x na 2y. Ó, não é semelhante. Já descobriram por que não é semelhante? Porque esse aqui tem x e esse aqui tem x na 2. Não pode. Para ser semelhante, esse x também teria que estar com x na 2. Já o 2 está aqui no y e aqui não tem 2 no y. Então, eles não são semelhantes. Para os termos serem semelhantes, eles têm que ter exatamente a mesma letra com o mesmo expoente. Tá? E agora, por que eu quero saber de termos semelhantes e termos não semelhantes? Porque eu posso reduzir os termos semelhantes, tá? Então, como é que a gente reduz termos semelhantes? Ó, somamos os coeficientes. Quem são os coeficientes, gente? São os números que ficam na frente das letras. E conservamos a parte literal. Quem é a parte literal? É as letras. Então, vamos reduzir esse termo semelhante? Eles são semelhantes? São. 5x, 3x, menos 2x. Como é que eu reduzo isso aí? Seguinte, eu vou operar com os coeficientes, com os números. Que número eu tenho aqui? 5 mais 3 menos 2. Então, eu opero os números e conservo a letra. Qual é a letra que tem aqui? X. Agora, eu vou fazer 5 mais 3, 8, tira 2, 6. Então, ficou 6x.
Vou botar o igual aqui. 6x, tá? No nosso de baixo aqui. Quem são os coeficientes? 7. Qual é o coeficiente que tá aqui? Quando não aparece nada, eu tenho que lembrar que é 1 e 5. Então, vamos reduzir os termos semelhantes? Olha, eu só posso reduzir se eles forem semelhantes mesmos. XY, XY, XY. Semelhante, todas as letras bem iguaizinhas, então sim, são semelhantes. Vou operar com os números. 7 menos o 1 mais o 5. Opero os números, o que acontece com as letras? Ficam exatamente iguais. Quem são as letras aqui? X e Y. Quanto é que vai dar isso? Bom, 7 menos 1, 6, mais 5, 11. Então, 11, XY. Tá? Tem mais um exemplo de redução de termos semelhantes, que esse aqui vocês sempre ficam com dúvida. Então, eu já preparei um de fração para vocês. Primeira coisa, são termos semelhantes? São, por quê? Tem A e tem A. Vamos reduzir esses termos semelhantes, ou seja, a gente tem que somar esses termos. Só que isso é uma fração, tá, gente? Para somar as frações, a gente precisa tirar, somar ou subtrair, tanto faz, tirar o MMC. Então, aqui do ladinho, aqui que aparece, eu vou fazer o MMC de 5 e de 2. Então, vamos lá. Lembrando, gente, que o MMC tem que ser pelos números primos. Qual é o menor primo que divide 2 e 5? É o próprio 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Não dá para dividir o 5 por 2, eu copio igual. Qual é o menor primo que divide o 5? É o próprio 5, gente, porque ele é primo. Então, quando eu achar 1 para todo mundo, terminou. Aqui eu faço o quê? Multiplico. 5 vezes 2, 10. Bom, achado o meu MMC, eu sei que o novo denominador dessas frações será 10. Tá? Então, se eu mexer no denominador, eu vou ter que mexer lá em cima no numerador. Então, vamos lá. 5 virou 10. Para ele ter virado 10, eu tive que multiplicar ele por 2. Se eu multipliquei a parte de baixo da fração, a parte de cima, eu também vou ter que multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2 é quanto? 4. Tem um menos na frente e tem o A do lado. Então, menos 4A. Mais, que é o sinal aqui. 2 teve que virar 10, ó. 2 que tá embaixo teve que virar 10, que também tá embaixo. Então, 2 para virar 10 foi multiplicado por 5. 1 vezes 5 é quanto é? É 5. Copiei o sinal e vou copiar a letra. Assim. Então, agora, o que me aconteceu? Eu tenho menos 4A mais 5A. Então, eu vou operar os números e conservar a letra. Se eu devo 4 e eu tenho 5, eu pago o que eu devo e ainda me sobra quanto? Me sobra 1. Então, sobrou 1A sobre 10, que também pode ser representado como A sobre 10. O 1 pode ou não aparecer, tá? Ah, se eu quiser deixar assim, posso? Pode. E se eu quiser deixar assim, sem o 1 aparecendo, posso? Pode também. Certinho? Bom, gente, há casos em que os polinômios têm termos diferentes e termos semelhantes entre si. Como assim, termos diferentes e termos semelhantes? Olha só, vamos prestar atenção aqui. O que eu tenho aqui? 7x e menos 2x. Esses dois são semelhantes, tá? 7x e menos 2x são semelhantes porque as letras são iguais. 7x é semelhante com 8y? Não, porque para ser semelhante, esse 8 ele precisaria ter x e não y. Então, o 8y é semelhante com quem? O 8y é semelhante com o 5y. Isso que quer dizer que quando tem termos semelhantes entre si. Então, como é que eu resolvo quando tem termos que são semelhantes e diferentes ao mesmo tempo? Bom, aqui tenho dois exemplos. Vamos começar pelo 7x menos 8y menos 2x. Então, primeira coisa, gente, nós vamos agrupar os termos semelhantes. Então, ó, x com x. Então, eu vou ter o quê? 7x menos 2x. E y com y, ó. Tá? Quem é que tá aqui, ó?
Cuidem, gente, para pegar o sinal do número. Quem é que tá na frente do 8? Ó, menos. Então, menos 8y com menos 5y. Agora que eu fiz isso, eu vou operar os semelhantes, ó, gente. X com x, y com y, tá? Então, eu opero os números e conservo a letra. Então, eu vou ter 7 menos 2. Quanto é que é 7 menos 2? Isso é 5. 5 o quê? Operei os números, conservei a letra. 5x, tá? E agora eu tenho y com y. Eu tenho menos 8y com menos 5y. Devo 8, devo 5, eu tô devendo 13. Tá, ó, gasto 8, gasto 5. Quanto eu gastei? Gastei 13. 13 o quê? Y. E, gente, acaba aí. Essa é a minha resposta. Eu não posso juntar 5 com menos 13. Por quê? Porque eles não são semelhantes. X, Y. Não posso juntar X com Y. Então, a resposta é 5x menos 13y. Tá? Termina aí, Zé Fini. Não juntem letras que não são iguais, que não são semelhantes. Eu não posso fazer isso. Então, a conta fica um pouquinho maior, porque tem termos que não são semelhantes, mas termina aí. Na próxima, cão aqui, nosso contão bem grande. Vamos ver quem é semelhante com o quê? 4a na 3, ó, é semelhante com quem? A na 2? Não. A não. A na 2 de novo? Não. Com A na 3. Então, eu vou ter 4A na 3 e vou juntar com o mais A na 3. Depois, quem vem depois? O 5A na 2. Então, mais, ó, o sinal na frente, 5A na 2. Esse 5A na 2 aqui, ó, é semelhante com o quem? É semelhante com o menos 2A na 2. Então, menos 2A na 2. Depois eu tenho mais 7A. Mais 7A é semelhante com o quem? Com o menos 9A. Com o menos 9A. E mais o 6, que não é semelhante com ninguém. Então, se algum termo não for semelhante, eu simplesmente vou copiando ele igual. Gente, muita calma nessa hora. Eu só vou poder operar quem é semelhante. Então, o 4A na 3, eu vou operar com o A na 3. Lembrando que na frente aqui, quando não aparece nada, tem o 1. Então, 4A na 3 mais 1A na 3, 4 mais 1, 5. 5 o quê? A na 3, tá? O A na 2, gente, é 5A na 2 com menos 2A na 2. Aqui, ó. Tá? Eu tenho 5A na 2 e tenho 2A na 2. Eu só vou poder operar eles dois. Ah, e qual é o sinal que fica? Bom, se tu tem 5 e tira 2, te sobra 3. Então, aqui é mais 3. 3 o quê? A na 2. Junto os números, conserva as letras. Tá? E aqui, o 7A com menos 9A. É esses dois que eu vou poder juntar, porque eu só posso juntar as letras que são iguais. Tá bom. Se eu tenho... agora vamos ver o sinal. Se eu tenho 7 e gasto 9, tenho 7, gasto 9, tô gastando mais do que eu tenho. Se eu tô gastando mais do que eu tenho, eu vou ficar devendo. Devendo quanto? 2. 2 o quê? A. E não esqueçam de puxar o mais 6 aqui para baixo, já que ele não tem semelhante. Agora, eu vou fazer 5 mais 3, 8, menos 2, 6, mais 6, 12. Não, de jeito nenhum, não somem. Termina aqui. Ah, mas ficou grande. Sim, gente, fica grande. Termina aqui. Eu não posso juntar o 5 com o 3, porque aqui eu tenho A na 13 e aqui eu tenho A na 2. Eles não são semelhantes, então não posso juntar. Ah, mas ficou um resultado bem grandão? Ficou. E vai ficar assim mesmo, não junta. Nossos próximos exemplos, então. Estamos chegando no fim. Peraí, gente. Deu? Já acharam quem são os semelhantes aí? Quem é que é semelhante com 7x na 2? 7x na 2 é semelhante com o
menos x na 2. Então, vamos agrupar os dois aqui. 7x na 2 menos o x na 2. Quem sobrou? O 5x com o 3x. Então, mais o 5x mais o 3x. Então, x na 2 com x na 2 é que eu posso resolver. Se eu tenho 7 e tiro 1, lembrem, quando não tem nada na frente é 1. 7 menos 1 é quanto? 6. 6 o quê? X na 2. E os próximos semelhantes são esse aqui. Tenho 5, ó, mais 5. Tenho 3. Tenho 5 com 3, isso me dá mais 8. 8 o quê? X. E acaba aqui. Não dá para somar 6 com 8. Por quê? Porque aqui é x na 2 e aqui é x. Certo? Por favor, lembrem disso. É gato com gato, cachorro com cachorro, tá? Coelho com coelho, A com A na 2 com A na 2, X com X, Y com Y. Não pode juntar coisas diferentes. E o nosso último exemplo eu trouxe mais uma fração, porque vocês sempre ficam com dúvidas quando tem fração, né? Então, eu trouxe mais uma fração pra gente juntar. Tem termos semelhantes? Tem. Quem são? Ó, 1/2 de A é semelhante com o A. E o menos 1/3 de B? Bom, o menos 1/3 de B não tem semelhantes, eu simplesmente vou copiar ele igual. Então, o primeiro passo para resolver a conta é juntar os semelhantes. Então, 1/2 de A mais A, né? Então, semelhante com semelhante, menos 1/3 de B. Bom, para mim juntar 1/2 de A com o A, eu vou ter que tirar o MMC. Vou ter que escrever aqui embaixo o novo denominador. Lembrando que aqui embaixo do A, quando não aparece nada, é 1. O MMC de 2 e 1 é 2, tá? Então, 2 para virar 2, mudou em alguma coisa esse denominador para esse? Não, gente, não mudou. Se não mudou embaixo, não muda em cima. Então, lá em cima eu vou copiar o 1 e o A também. 1A. Mas, agora sim, o 1 que tá aqui embaixo virou 2. 1 para virar 2, o que aconteceu, gente? Ele foi multiplicado por 2. Então, 1 vezes 2 deu 2. Lembrando que aqui em cima, na frente do A, tem um 1. E ele também vai ter que ser multiplicado por 2. Por tudo que eu fizer embaixo, eu tenho que fazer em cima. 1 vezes 2 é quanto? 2. 2 o quê? 2A. Tá? Menos 1/3 de B, que não vai entrar nessa conta, porque aqui é só A e aqui é B. E agora é só a gente terminar. 1 mais 2 dá quanto? 1A mais 2A me dá 3A. Sobre 2, menos 1/3 de B. Ah, vou juntar, vou fazer o MMC. Não, termina aqui. Por que que termina? Porque este termo tem um A e este termo tem um B. Como eles não são semelhantes, eu não posso juntar. Então, terminamos aqui o nosso vídeo. Espero que tenha auxiliado vocês. Qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem me chamar no WhatsApp, no Face, tá? Para qualquer dúvida. E espero que vocês estejam se cuidando e tenham uma ótima semana. Beijos, até mais!